Estatística, medidas de dispersão. Conteúdo a ser apresentado: medidas de dispersão de dados agrupados em classes. Medidas de dispersão de dados agrupados em classes. São elas: a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Variância de uma amostra, representado por S², o qual é dado pela equação S², variância é igual à somatória do PMI, ponto médio, menos x barra a média, ao quadrado, multiplicado pelo FI, frequência individual absoluta, tudo isso dividido por N, menos 1, N, que é a somatória dos FI. Exemplo: calcule a variância das temperaturas da amostra a seguir, sabendo que a temperatura média é de 19,89 graus Celsius. Dada a amostra, esse cálculo será apoiado pelo PMI, ponto médio da classe, que é igual ao LI, limite inferior da classe, mais o LS, limite superior da classe, dividido por 2. N, que é igual à somatória de FI. E o S², que é a variância, sendo igual à somatória do PMI, ponto médio da classe, menos x barra, que é a média, elevado ao quadrado, vezes o FI, frequência individual absoluta, tudo isso dividido por N menos 1. Então, apoiado por essas informações, dá-se início ao cálculo da variância. Tendo a amostra, abre-se 3 colunas. A primeira do ponto médio, PMI em graus Celsius, que é a mesma unidade das classes. Aqui não será apresentado o cálculo do PMI. Qualquer dúvida, voltar ao vídeo estudo das frequências. Então, o ponto médio das classes serão ainda a coluna do PMI menos a média x barra elevado ao quadrado vezes FI. Agora sim, ponto médio das classes serão 12, 16, 20, 24 e 28. Agora, PMI menos a média ao quadrado vezes FI. PMI na primeira classe 12 menos a média 19,89 ao quadrado vezes o FI, frequência individual absoluta, 3, resultando em 186,76. Próximo, PMI 16 menos a média 19,89 ao quadrado vezes o FI, 8, resultando em 121,06. Próximo, PMI 20 menos a média 19,89 ao quadrado vezes o FI, 15, resultando em 0,18. Agora, 24, PMI menos a média 19,89 ao quadrado vezes 9, resultando em 152,03. PMI 28 menos a média 19,89 ao quadrado vezes o FI, 2, resultando em 131,54. Agora, realizando a somatória, determinando o N, que é a somatória dos FI, tem-se, somando essa coluna, 37. Portanto, N igual a 37. Agora, realizando a somatória do PMI,
menos a média ao quadrado vezes o FI tem-se 591,57. Portanto, a somatória do PMI menos a média ao quadrado vezes FI é igual a 591,57. Então, a variância S quadrado dado por somatória de PMI menos a média ao quadrado vezes FI, tudo isso dividido por N menos 1. Substituindo assim as variáveis, tem-se que S quadrado é igual a 591,57 dividido por 37 menos 1. Assim resulta que a variância é igual a 16,43 graus Celsius, variância das temperaturas. Notem que as classes apresentam como unidade grau Celsius, então a variância vem com a mesma unidade grau Celsius, porém elevado ao quadrado. Variância, dados que têm unidade, a unidade sempre virá, no caso de variância, elevado ao quadrado. Não tendo unidade, coloca-se o número e não coloca o termo quadrado. Desvio padrão, representado por S de uma amostra. O desvio padrão S é igual à raiz quadrada do S quadrado, que é a variância. Exemplificando, calcule o desvio padrão das temperaturas da amostra, sabendo que sua variância é de 16,43 graus Celsius quadrado. Então, S quadrado, que é a variância, é igual a 16,43 graus Celsius quadrado. E o desvio padrão que é solicitado é igual à raiz quadrada da variância, que é o S quadrado. Assim, o desvio padrão S é igual à raiz quadrada de 16,43. Assim, o desvio padrão das temperaturas S é igual a 4,05 graus Celsius. Como foi retirado a raiz, perde-se o quadrado, fica com a unidade simplesmente. Se não tivesse unidade, coloca só o número. Coeficiente de variação de uma amostra representado por CV. E o CV é dado por CV é igual a 100 vezes o S, que é o desvio padrão, dividido por X barra a média, sempre representado em porcentagem. Exemplo: calcule o coeficiente de variação da amostra das temperaturas com o conhecimento que a média e o desvio padrão são 19,89 graus Celsius e 4,05 graus Celsius respectivamente. Então, a média X barra é igual a 19,89 graus Celsius. Desvio padrão S igual a 4,05 graus Celsius. Sendo que CV, coeficiente de variação, é igual a 100 vezes o S, desvio padrão, dividido pela média X barra, sempre representado em porcentagem. Assim, CV é igual a 100 vezes 4,05 dividido por 19,89, resultando que CV, coeficiente da variação da amostra das temperaturas, é igual a 20,36%. Sempre coeficiente de variação é em porcento. Sendo média e desvio padrão com ou sem unidade, sempre CV será em porcento. Assim, dá-se por encerrado a aula de hoje.